Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Eu estava assistindo um vídeo que tinha como o título assim, Ninguém tá nem aí pra você. Um título forte, né? E ele me fez refletir muito sobre a questão de agradar o outro, né? A gente fica sempre nessa busca de ser aceito pelo grupo, de não desagradar, de ser simpático, de entender, né? Enfim, muitos, né? Muitos ficam, outros não, mas a grande maioria. E quando eu vi esse título, Ninguém Tá Nem Aí Pra Você, e o conteúdo do vídeo, que eu gosto de ver um pouquinho sobre tudo, né? E, e refletir sobre, né? Coisas que me fazem pensar fora da caixinha. E eu pensei que esse título nos leva a um banquinho, né? De vitimismo, de coitadinho, que assim, ninguém tá nem aí pra mim, né? Ninguém vai vir me salvar, ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém sabe o que eu estou sentindo, né? Eu tenho certeza que todos nós já passamos por situações que a gente pensou assim, ou em relação à família, ou em relação a amigos, não sei, ou no casamento, ou no meio profissional, ou dentro das igrejas, no meio ministerial. Mas a verdade é que cada um tem sua vida. Então, realmente, você precisa buscar o seu caminho, a sua trajetória, né? E buscar sempre melhorar como pessoa, ter empatia, ter compaixão, mas sabendo que é você que vai ter que dar conta da sua vida, né? Não vai ser o outro. Se você tá com um problema de depressão, por exemplo, você vai precisar buscar caminhos, ferramentas para isso, né? A sua fé, você vai precisar buscar um médico, um terapeuta, talvez tomar medicamento, você vai ter que melhorar sua alimentação, fazer atividade física, e ninguém vai te pegar pela mão, a não ser que você seja uma criança, né? E assim a gente pode citar várias situações, né? Mas tendo isso como cenário, a gente também pode pensar que a gente não precisa agradar sempre o outro, né? Que a gente não precisa, que as pessoas estão vivendo a vida delas e nós estamos vivendo a nossa. E nós podemos e devemos saber dizer não quando necessário, priorizar quando necessário, não precisar agradar para ser aceito, para pertencer a um grupo, para pertencer, para não ter um gatilho de raiz de rejeição para quem tem, né? Então, é sobre isso que eu venho falar. Por exemplo, nós precisamos olhar para dentro, esse é sempre o segredo, né? Olhar, tem umas chavinhas, as chavinhas de olhar para dentro do autoconhecimento, a chavinha da gratidão, a chavinha da autorresponsabilidade, sabendo que tudo que vai acontecer de bom e de ruim na nossa vida tem grande parcela nossa, né? Claro que se você pegar uma violência, um caso de estupro, como que você vai pegar ali a parcela? Não é disso que eu tô falando, né? Claro que o culpado vai ser o abusador, mas depois disso, o que você vai fazer com o que fizeram com você vai ser sua responsabilidade. Não vai ser da sua mãe, do seu pai, do seu marido, do seu pastor, da sua amiga, né? Vai ser sua responsabilidade. Mas isso também te tira um peso de querer agradar o outro, de querer estar sempre sorridente, estar sempre presente, estar sempre bem, estar sempre sendo o que as pessoas esperam de você, né? Então isso te tira esse peso e aí faz você priorizar o que é importante para você e que muitas pessoas não vão entender, né? É, Nessa época de pandemia, por exemplo, para quem trabalha em casa online, como eu, muitas pessoas não entendem. Aqui, por exemplo, em Portugal, as crianças estão de férias, né, na escola, né? É verão, então os lugares já estão liberados, as praias já estão liberadas, né? E muitas vezes você não vai poder curtir esse momento, porque você, no meu caso, porque eu vou ter as minhas tarefas, né? Os meus compromissos profissionais, né? Claro que eu vou ter que equilibrar isso e tirar um dia para que eu possa é, fazer o que eu gosto, estar com a minha família, enfim. Mas tem esse outro propósito, que é profissional, né? E isso as pessoas não vão entender, mas você não tem que ser sempre, tem que sempre se justificar, ou você tem que sempre estar naquela caixinha que as pessoas querem te colocar, que a sociedade quer te colocar e que muitas vezes você se coloca, né? Então, até onde essa necessidade de agradar o outro nos fere profundamente, né? Então, acho que quando você começa a se responsabilizar pelos seus atos, ruins e bons, pelo que você é, pelo que você quer para sua vida, fica mais fácil essa trajetória, né? Porque aí você realmente chega mais próximo do que você é de verdade, da sua identidade. Você não precisa se preocupar em agradar.
você é essa pessoa, né? É cheia de qualidades, cheia de defeitos, os outros vão se conectar ou não com você. Mas essa conexão não precisa ser uma conexão forçada, né? Então eu tenho pensado muito sobre isso. Tenho atendido muitas mulheres sobrecarregadas na maternidade, com as funções de casa, que se sentem sugadas, que se sentem só dando, dando, dando e que não recebem. Precisa ter um equilíbrio. E aí não tem como você botar essa culpa no outro, que você só dá, que você não recebe, porque essa responsabilidade é sua, né? Você tem que dar só até onde você pode. Né? E quando você não pode, você puxar o freio. Isso vale para tudo, para coisas pequenas e coisas grandes, né? Por exemplo, grupos de WhatsApp. Às vezes a gente aceita um convite para entrar num grupo porque a gente não quer ser mal educada, quer ser cordial, mas a gente não dá conta de participar, de ser, né, de falar coisas, de fazer comentários, e isso gera nas outras pessoas um sentimento de rejeição, de mal-estar, um olhar para você diferente, né? Ou então, você tem um problema de vício, algum tipo de vício, de compulsão, ou de jogos, ou de pornografia, ou de bebida, e você, dentro da sua vida, dentro desse processo, esse mergulho interno que você fez, do autoconhecimento, você já percebeu quais são os gatilhos para isso? Por exemplo, tem homens que, ao ficarem muito estressados, buscam desesperadamente a pornografia e por aí vai, né? Acabam traindo nos casamentos, enfim. Isso é uma situação que pode acontecer com homens e com mulheres. Ou tem mulheres e homens que não falam o que sentem, não tem para quem falar, ou não são mais fechados, e aí eles comem as emoções, né? E engordam muito, ou então eles bebem as emoções, né? E isso a gente vai aqui enumerar várias situações que pode acontecer quando você fica tentando agradar o outro e passando por cima do que você sente. Então, hoje a gente vê muito falar sobre autorresponsabilidade, autoconhecimento, sobre autenticidade, mas dentro disso, desse discurso, a gente também se perde. Porque aí também, dentro da autenticidade, querem colocar a gente numa caixinha, né? Outro dia eu fiz uma live sobre o racismo com uma mulher negra, e ela falou que ela gosta de usar o cabelo dela alisado e que ela sofre preconceito pelos próprios negros por ela alisar o cabelo. Que as filhas dela, ela dá liberdade de ou alisarem ou deixarem ele o black, né, que é chamado, e as filhas dela gostam do black, usam black, mas ela, por tanta química, tanta coisa que ela fez no cabelo, ela não gosta mais do cabelo dela ao natural, então ela alisa. Então, é uma opção dela, ela falou, a negritude tá dentro de mim, né? Então não tá no que eu no cabelo, senão vira mais uma caixinha dentro da caixinha. Isso é a identidade, né? De você saber que para você ser uma mulher, um homem cristão, você não precisa falar o crentez fluente e ter debates religiosos o tempo inteiro. Você precisa ser. Você precisa levar o que Jesus veio trazer para esse mundo, né? O amor, a preocupação, você falar que vai ajudar uma pessoa e você realmente ajudar, né? Não ficar naquela religiosidade cheio de caixinhas. Não, então isso é para tudo. É na nossa vida familiar, no nosso casamento, na nossa vida com os nossos filhos, né? Claro que os pais têm a função de dar e os filhos recebem, né? Em algum momento pode haver uma troca, mas é muito mais dos pais de dar. Mas no casamento tem que haver esse equilíbrio. Então, eu queria deixar essa pergunta: até onde você está se dilacerando para deixar o outro inteiro, né? Até onde você não quer desagradar o outro, você está se desagradando tanto, né? Então tem momentos que a gente precisa se retirar. Eu tô aqui com essa blusa de Mulher Maravilha, e apesar de falar sempre que para as mulheres que nós não precisamos ser Mulheres Maravilhas, né? Mas eu gosto muito da personagem, e eu penso que a Mulher Maravilha ela chora, eu penso que a Mulher Maravilha ela adoece, eu penso que a Mulher Maravilha ela tem suas limitações. Então é isso, pessoal. A gente se retirar no sentido de se retirar do que o sistema quer que a gente seja, né? E começar a pensar, olhar para dentro e pensar que eu não posso me ferir para poder agradar o outro, né? Para poder ser aceito pelo grupo.
né? A gente tentar sempre buscar a autenticidade, o que a gente é, a nossa identidade verdadeira, quem nós somos. Você sabe quem você é? Um grande beijo, Deus abençoe.